para fora. E quando a gente fala espiritualidade, a gente já imagina assim que a gente tem que ter um momento de recolhimento, um momento de reflexão íntima, de trazer o foco mais para dentro de nós e não tanto para fora como a gente tem observado na nossa vida. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai junto, né? Nessa roda viva que nós estamos aí. Então eu penso que seria muito importante a gente diferenciar, inclusive, o que é espiritualidade, como é viver uma espiritualidade na nossa vida cotidiana e o que isso tem a ver com a religião em si. Será que é a mesma coisa? Quando a gente fala viver espiritualmente ou viver uma vida religiosa, é a mesma coisa? Então eu trouxe aqui alguns conceitos para a gente avaliar rapidamente. A religião, ela é algo que pertence a uma forma institucionalizada de se viver a espiritualidade. Então, as religiões, elas têm uma formatação. Elas têm um templo, elas têm normalmente uma hierarquia, cargos, elas têm um corpo de conceitos que definem a crença daquela religião. E, a partir disso, então, a gente tem as pessoas que frequentam aquele templo, aquela denominação religiosa. E, obviamente, que a gente imagina que as religiões deveriam ser fonte de espiritualidade na vida das pessoas. Nós todos deveríamos encontrar, então, no ambiente religioso, nas casas religiosas em que a gente pode estar frequentando, essa questão tão importante que nós vamos chamar aqui de espiritualidade. Porém, eu digo que, infelizmente, nem sempre é assim, né? Talvez por conta até mesmo dessa estruturação tão formal que as religiões acabaram seguindo aqui no nosso mundo, até mesmo como prática. Então, muitas pessoas acabam indo a um templo religioso como uma forma de cumprir uma obrigação. Então, ok, se eu vou em qualquer templo de denominação religiosa, no centro espírita que seja, como uma forma de estar ali cumprindo uma simples obrigação com Deus, né? Então, se eu for lá no centro, na igreja, em qualquer lugar, eu já estou quites com Deus. Então aí, beleza, Deus vai me proteger, Deus vai me dar tudo aquilo que eu preciso, Deus vai me favorecer com a boa sorte, com a sua proteção especial. Como se essa simples frequência, estar presente aqui, mesmo que totalmente fora da conexão do que está sendo dito e falado e vivenciado aqui. Então, cuidado, né, para a gente não cair nessa institucionalização da religião na nossa prática de vida, na nossa prática como seres humanos. E a espiritualidade, ela já teria um aspecto, então, um pouquinho mais profundo. Não é simplesmente estar presente ou não dentro de uma casa religiosa, mas é a nossa busca mais profunda por um significado na vida, por um propósito, de nos conectarmos com algo, qualquer instância que a gente acredite, do sagrado, do superior, do Supremo, o nome que a gente quiser dar, a nossa conexão com Deus. E essa conexão, essa relação, essa ligação com o Supremo, ela não necessariamente precisa acontecer dentro de um ambiente institucional religioso. Isso deveria estar presente ou ser possível na nossa vida cotidiana, que é a proposta que a gente está querendo buscar aqui, né? Então, a espiritualidade, ela não depende de aspectos cognitivos, né? De você entender racionalmente crenças, conceitos. Muitas vezes a religião, ela traz as respostas prontas naquilo que a gente deve acreditar. Então, se você frequenta uma determinada denominação religiosa, você tem que aceitar os dogmas, as crenças, os preceitos que aquela religião defende. A espiritualidade não, é uma coisa mais ampla. Ela tem a ver com os anseios do ser humano. Então, a espiritualidade tem muito mais a ver com as perguntas que a gente faz. As perguntas empoderam o nosso ser, né? O importante não é só achar as respostas, mas é nos abrir para as infinitas possibilidades que as perguntas nos oferecem, né? O que é que nós viemos fazer aqui de verdade? Qual é o sentido, o propósito da minha vida? Não adianta eu ler lá no livro de tal denominação religiosa a resposta certa. Eu preciso sentir isso, preciso viver isso, né, intimamente, e não só saber racionalmente qual é a resposta que está escrito em determinada obra ou que alguém disse. Normalmente, as religiões, elas trazem Deus como um conceito,
o que não é mal em si mesmo, desde que a gente entenda que é um conceito apenas, né? E que a gente precisa trazer esse conceito para a nossa experiência. Então, Deus precisa ser experienciado, Deus precisa ser vivido, experimentado. Eu diria, acima de tudo, sentido. Porque se a gente só decorar a definição, na doutrina espírita a gente tem lá Livro dos Espíritos, questão número 1. O que é Deus? Allan Kardec perguntou. E os espíritos responderam: a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Ok. Basta saber isso para a gente então estar em conexão com Deus? Não, você pode usar esse conceito, entender até racionalmente esse conceito, mas você tem que viver esse conceito. Você tem que sentir Deus na sua vida diária e não apenas num ambiente religioso, sabendo decora aquilo que é pregado ali. Então eu acho interessante essa comparação, né? A religião, ela é como se fosse uma garrafa com um rótulo. E a espiritualidade é a coisa dentro dessa garrafa. Muitos brigam pela garrafa, poucos bebem o seu conteúdo. A gente tem uma disputa entre as religiões, né? Uma coisa que não faz muito sentido, mas infelizmente é uma realidade. Importa é o conteúdo das garrafas. E Deus, então, vocês devem ter visto isso talvez até nas redes sociais, né? Se a gente quiser, então, partir para algo assim mais vivencial, além das definições dogmáticas, teológicas, Deus é como se fosse uma frequência que existe em todo o universo, inclusive dentro de mim. Qual é o segredo? Sintonize essa frequência. E para você sintonizar, você tem que ir para dentro. Não adianta viver uma vida de buscas e buscas lá fora, em respostas lá fora. É você que tem que encontrar essa sintonia dentro de você. Deus é uma frequência que está dentro de você, sintonize. Eu acho muito legal também a gente conseguir comparar as plantas com os seres humanos nesse aspecto. Então, quando a gente vê uma semente plantada e que ela começa a germinar e ter todo o seu desenvolvimento, as raízes crescem para baixo e a planta cresce naturalmente para cima. A botânica estuda esses caminhos, esses processos, e chama isso de tropismo. Então, as raízes crescem para baixo, por quê? Em direção à terra, em busca de nutrientes, em busca da água para a sustentação e a sobrevivência daquela planta. E o caule, as flores, e as folhas e flores, enfim, vão crescer para cima, para fora da terra, em busca do quê? Da luz, para realizar a fotossíntese, para realizar toda a sua subsistência. Então, ninguém ensinou. A planta, ela busca naturalmente, é um tropismo, é uma atração para a luz. Se você pegar um vaso de flor e colocar num lugar mais escuro, tiver uma fonte luminosa em algum local, essa planta ela vai crescer, ela vai tentar se entortar em busca da luz. Então, nós, seres humanos, a gente também tem um tropismo para a transcendência. Ou seja, a gente busca, é natural do ser humano buscar o algo superior, o algo que nos complete, o algo que traga essa sensação de completude na nossa vida. O ser humano busca por Deus, busca pela transcendência, pelo divino, pela espiritualidade, né? A gente tem um tropismo para Deus, como nos diz a Joana de Ângeles, um dos livros psicografados pelo Divaldo Pereira Franco, tá? Então, interessante, tá? Entenda isso, sinta isso, né? Mesmo aqueles que dizem que não acreditam em Deus, mas é natural no ser humano, é um tropismo, a gente tem uma necessidade, é vital a gente se conectar com essa instância superior na nossa vida. Portanto, né, um grande segredo que a gente poderia buscar na nossa vida diária, já que a gente está falando de espiritualidade na vida cotidiana, é a tentativa, meus amigos, de buscar essa reconexão. Essa reconexão com Deus, com o superior, com a espiritualidade, é algo que vai acontecer dentro de nós. Pequenos passos, né? Não é assim você fechar o olho e de repente, pum, né? Sentir uma iluminação repentina e você vai enxergar fogos de artifício acontecendo na sua mente e sentindo a presença de Deus ao seu lado. São nos pequenos momentos, né? Nas pequenas conquistas do dia a dia. É um processo. E muitas pessoas que tentam relatar
as suas próprias experiências íntimas de espiritualidade, elas acabam trazendo essa reflexão. É como se você tivesse a sensação de estar chegando ou voltando para casa. Então, quando você consegue essa conexão com Deus, com você mesmo, com as questões superiores da vida, é como se você estivesse chegando lá na sua casa depois de um tempo longo de viagem. A gente quer voltar para casa, não é? Talvez a gente é que perdeu esse caminho, essa sensação de estar lá nesse local, sentindo todas essas coisas boas que devem acontecer, é uma sensação familiar que a gente acabou perdendo. Mas que quando a gente consegue, pequenos momentos que sejam, encontrar essa conexão, vai ser uma sensação muito familiar. Quando a gente se sente conectado com Deus, com a espiritualidade, com essa fonte suprema de todas as coisas, a gente consegue encontrar um estado íntimo de equilíbrio e a gente se mantém saudável. Quando o ser humano está desconectado disso, ele adoece. E aí eu pergunto para vocês, meus amigos, se nós, em geral, e a sociedade, o mundo em que nós estamos vivendo, será que nós não estamos doentes por falta de conexão? Será que talvez a resposta para a gente voltar a um estado de mais equilíbrio, de mais saúde, em geral, em todos os aspectos, saúde física, emocional, espiritual, é encontrar esse caminho da reconexão? E então essa doença da desconexão é uma coisa muito perceptível aos nossos olhos, na nossa própria vida. Quando a gente consegue vir na casa espírita, por exemplo, já que nós estamos aqui, vamos falar da nossa casa. Quando a gente vem no centro e consegue estar aqui, tranquilo, conseguindo fazer essa sintonia com os planos superiores da vida, é maravilhoso. A sensação que a gente sente é maravilhosa. A gente sai renovado daqui. Essa sensação a gente pode buscar, não somente aqui dentro do centro espírita, mas em vários momentos da nossa vida lá fora, os momentos de prece, de oração, de meditação, mas também no que um autor que eu gosto muito, que é o Andrei Moreira. Ele tem um livro, o Andrei Moreira já esteve aqui na nossa casa, ele é um médico espírita, mineiro, né? Trabalha, faz um trabalho belíssimo, tem livros lindos. Ele tem um livro chamado Reconexão. E lá nesse livro o Andrei fala, a marca da reconexão, se a gente está buscando isso, reconectar com Deus, com a gente mesmo, com as pessoas, a marca da reconexão é o serviço. Tá? Então, não é simplesmente você, né, se dedicar lá na sua vida, na sua prece, no seu momento íntimo. A devoção, ela é importante, o momento íntimo seu, claro que é extremamente valioso, mas acima de tudo, né, a reconexão ela acontece quando você está trabalhando, quando você está vivendo a sua vida em conexão com as outras pessoas, com a sua família. Não é? No Espiritismo a gente tem isso de forma muito clara. Quando Allan Kardec nos apresentou, fora da caridade não há salvação. Então o serviço a que a gente está se referindo aqui é esse. Através do serviço a gente vai se reconectar com as pessoas, com Deus, com a gente mesmo, com a natureza, enfim, todos os aspectos que a gente imaginar. É muito bacana, meus amigos, ter também essa noção, né? Já que Deus é o Criador de todas as coisas e Ele está presente em todos os lugares e dentro de nós, é muito bacana a gente conseguir sentir isso, que Deus está sempre presente, que a gente nunca está só, mesmo naqueles momentos em que a gente, sabe, reclama e fala assim, meu Deus, que vida difícil, como é ruim viver só, não ter ninguém para compartilhar ou confiar. Deus está do nosso lado, Deus está em tudo. A gente nunca está sozinho, nunca está desamparado, porque essa inteligência, essa causa que rege o universo, rege as nossas vidas. A nossa vida tem um propósito e alguém cuidando disso. Tá? A gente não precisa se sentir desamparado nunca. E, acima de tudo, reconhecer, como eu acho maravilhoso o Andrei Moreira nos falar, que a gente, todos nós somos espíritos criados por Deus.
num instante, num gesto de amor. Então Deus cria os seus filhos, os seus espíritos, num gesto de amor. Então nós somos amados, imensamente amados por Deus. A gente não pode se esquecer disso, tá? Muito, muito importante. Então a reconexão é um caminho espetacular para a gente buscar espiritualidade na nossa vida diária. A reconexão com Deus, ela não é uma escolha. Preste atenção nessa frase do Andrei Moreira. A reconexão não é uma escolha, ela é um destino. Então todos nós, no nosso caminho evolutivo, nós chegaremos lá, a gente vai passar por esse caminho, a gente vai trilhar esse caminho de reconexão com nós mesmos, com Deus, com as outras pessoas, né? Jesus nos falou isso tão claramente também, não é novidade. Qual era o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Isso é reconexão em todos os sentidos. Deus, próximo e a mim mesmo. Isso é serviço. Amor é serviço. Então, o que a gente escolhe nesse processo é a velocidade com que a gente vai realizar esse encontro. Não é uma escolha, é um destino. E eu gostaria de finalizar com uma imagem bastante interessante, né? Talvez vocês já tenham visto também, já ouvido isso, para a gente não jogar o bebê fora junto com a água do banho. Já escutaram isso? Isso tem uma explicação muito bacana, né? Porque na Idade Média, o hábito de higiene das famílias era assim, gente, não tinha chuveiro, não tinha água encanada. Como que eles tomavam banho? Talvez alguns de nós tenhamos até conhecido alguns métodos aí. Banho de bacia, banho de banheira. E o chefe da casa, o homem, o pai da família, é o que tomava banho primeiro na banheira, na bacia. Depois ia a mãe e depois iam os filhos mais velhos até chegar no bebê. Então você imagina só, a hora que o bebê ia tomar banho, você perdia o bebê lá no meio da água porque a água estava uma porquice. Tá? Então, cuidado para a gente não querer jogar tudo fora, inclusive o bebê, junto com a água suja. Ou seja, a própria religião, ela tem uma serventia muito útil na nossa vida. Então não queira jogar e se afastar da religião por conta de alguns abusos e incoerências que a gente vê historicamente, né, dentro dos caminhos religiosos do nosso planeta. Muitas pessoas que não acreditam em Deus, que se classificam como ateus, elas justificam exatamente isso. Como que eu vou acreditar em Deus? Olha tudo que acontece na minha vida de ruim. Onde que está esse Deus que deixa acontecer tanta coisa ruim para mim? Onde que está Deus que deixa acontecer essas barbaridades no mundo? Por que Deus permite? Não é? Então, provavelmente são espíritos, tá? Uma hipótese, que já tiveram problemas com a religião nesse aspecto no passado e que hoje renascem totalmente descrentes e uma, né, dificuldade de lidar com a questão da religião e da espiritualidade em si. Querem a espiritualidade, mas não conseguem outro caminho porque rejeitam a religião formal. Então, que a gente consiga encontrar esse caminho de mais equilíbrio na espiritualidade e se a religião estiver junto, vamos lá. Né? Não há problema nenhum da gente estar dentro de um templo religioso, mas encontrando o bebê e não simplesmente a água. Ok? Que a gente possa continuar tendo aí boas reflexões na noite de hoje. Muito obrigado. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz por estar aqui para compartilharmos as nossas experiências e reflexões acerca da espiritualidade no mundo moderno. Eu gosto muito de ouvir as histórias de vida daquelas pessoas que são mais avançadas ou adiantadas cronologicamente do que eu. E
Lembro de certa vez de uma conversa que tive com a minha avó em meados da década de 90. E ela me disse assim, que se ela pudesse escolher, ela gostaria de nascer nos dias de hoje, porque na sua época era tudo muito difícil. O fogão era a lenha. Além do trabalho de colocar aquelas madeiras pesadas no forno, aquele calor que vinha a hora que acendia, o ferro à brasa, e quando escapava aquela fagulha de cinza numa roupa branca, o serviço todo era perdido, a água potável era de poço, e aí todo aquele esforço para extrair a água, não havia máquina de lavar, então para uma roupa ficar bem lavada, precisava bater, existiam os batedouros, e quando a roupa era clara, precisava coarar. E aí eu fiquei pensando, do ano que ela nasceu para os dias de hoje, nós temos um espaço de tempo de mais ou menos 100 anos, um século. Já faz 13 anos que ela retornou à pátria espiritual. E eu fiquei pensando nesses 100 anos, o quanto nós progredimos, o quanto nós caminhamos e avançamos. E constatamos algumas coisas interessantes. Tivemos um grande progresso intelectual. A nossa inteligência se desenvolveu, o nosso raciocínio se aprimorou, o nosso aprendizado também acompanhou. Surgiram grandes pensadores, filósofos, grandes cientistas, grandes pesquisadores. E com isso, o que aconteceu? Nós também tivemos um progresso da ciência, um progresso da tecnologia. A medicina descobriu a cura para diversas doenças. Pesquisadores desenvolveram diversas tecnologias. Tecnologias essas todas utilizadas em nosso favor. E surgiram os eletrodomésticos que facilitaram as nossas atividades diárias, e aquela atividade que nós demorávamos horas para fazer, com uma boa programação, um eletrodoméstico faz sozinho. E com essa tecnologia veio também a facilidade do acesso à informação. E a internet contribuiu muito para isso. Nós temos acessos a livros, a trabalhos, a estudos, num clique de um teclado. Nós também, através dessas diversas tecnologias, estamos o quê? Conectados com o mundo, com pessoas que estão em outros continentes. Nós sabemos de tudo o que acontece em questão de segundos. Nós podemos compartilhar experiências, acompanhar trabalhos, sejam eles profissionais, religiosos, voluntários, etc. Tudo sem sair de casa. E nós também, com tudo isso, tivemos um progresso material. Mais pessoas puderam ter acesso aos bens de consumo, mais pessoas puderam ter acesso à educação, à saúde. E a sociedade, como se comportou nesses 100 anos? A sociedade também mudou. Porque ela acompanhou todos esses outros progressos, essas facilidades tecnológicas, essa nova maneira de se comunicar, refletiu na sociedade, que passou a sentir, pensar, agir e organizar-se de maneira diferente. E na sociedade também tivemos muitas conquistas. As mulheres, por exemplo, conquistando cada vez mais o seu espaço. Nós também tivemos uma maior liberdade de expressão, um olhar mais abrangente para as divergências, libertamos-nos de alguns preconceitos ou de algumas crenças limitantes. No campo das leis também, tivemos diversas, inúmeras leis de proteção aos direitos sociais, ao trabalho, políticas de inclusão das minorias na sociedade, a preocupação com os animais, com o meio ambiente. Nossa, quanta coisa boa!
Mas, entre tanto progresso e evolução, quando nós chegamos na análise do progresso moral, nós encontramos certas fragilidades. Progredimos moralmente? Sim. Passamos a ser pessoas mais conscientes, mais responsáveis conosco. Buscamos outras coisas, buscamos a espiritualidade, mas ainda, se compararmos com todos esses outros progressos que vimos, ele não aconteceu na mesma proporção. Ele ficou um pouquinho aquém. E como nós percebemos isso? Que o progresso moral não acompanhou a proporção dos outros? Se nós fizermos uma rápida análise dos valores que nós elegemos, vamos perceber uma certa deficiência, uma certa debilidade, porque hoje em dia, o que acontece? Nós flexibilizamos os valores. E aqui nós precisamos fazer uma distinção. Valores, enquanto regras de sociedade, regras sociais que são transmitidas de um povo para outro, de uma cultura para outra, de geração em geração, sim, enquanto regras sociais, elas vão mudar, porque o mundo muda, os hábitos mudam, os costumes mudam. Mas, se nós pensarmos em valores, enquanto preceitos morais, a partir do momento que nós os flexibilizamos, nós temos uma perda da nossa identidade. Nós temos um atraso, ainda vai refletir o quê? Uma deficiência que precisamos corrigir. E para dar um exemplo bem simples de flexibilização de valores, vamos lembrar de uma passagem do Evangelho, quando Jesus é questionado se era lícito pagar o tributo a César ou não. E aí Jesus disse assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, porque o povo hebreu estava revoltadíssimo com o imposto que tinha que pagar para o Império Romano. Mas aí, se nós fizermos essa reflexão no dia de hoje, e quando vamos fazer a declaração do imposto de renda, que temos até terça-feira para entregar, e quando vamos alimentando os dados e aqueles numerozinhos ali do imposto a pagar vai aumentando, nós nos revoltamos ou não? E aí nós pensamos, nossa, eu pago tudo isso por ano, esse tanto que eu pago por ano, multiplicado por X anos, dá para eu comprar um carro. Eu já pago imposto demais. Então, eu vou comprar um recibo de uma despesa médica, para eu não ter que pagar mais nada, porque eu já pago, eu não estou fazendo nada demais. Flexibilização de valores. É devido, está na lei, nós temos que pagar imposto. Se não pagarmos, o que nós estamos fazendo? Sonegando. Onde está a nossa ética? Flexibilização de valores, e assim flexibilizamos tantas coisas. Flexibilizamos o respeito, flexibilizamos a atenção, flexibilizamos tudo, porque colocamos o nosso egoísmo e o nosso interesse pessoal sempre à frente. E assim, diante dessa situação, nós deparamos com alguns paradoxos, ou seja, o resultado esperado é diferente do resultado obtido. Em meio a tantas facilidades, nós nos deparamos com a dificuldade. Como assim? Facilidades tecnológicas, facilidade material, facilidade do acesso à informação, mas dependendo da maneira como nós nos relacionamos com tudo isso, elas acabam trazendo para nós a dificuldade de buscarmos a espiritualidade. Que aqui eu nem vou entrar em detalhes do que seja espiritualidade, porque o Salvador já disse muito bem. Então, priorizamos muitas vezes essas coisas e aí elas acabam se tornando, essas coisas do mundo, e elas acabam se tornando a barreira para nos conectarmos com o alto. Encontramos um outro paradoxo, a superficialidade e a profundidade. Por quê?
Porque não queremos o compromisso, a responsabilidade de cuidar, de zelar das relações, das coisas. Então, preferimos a descartabilidade. Ah, esse aparelho está dando muito trabalho? Já não está mais na garantia? E aí, uma facilidade do mundo moderno que trouxe também algumas complicações. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho cartão de crédito. Com cartão de crédito, eu vou lá, parcelo em 10 vezes e adquiro o outro aparelho. Mas o cartão também trouxe o endividamento quando não temos a condição de cumprir. E aí nós vamos tornando tudo superficial. E quando fazemos isso com as pessoas, então... E a espiritualidade, ela vai nos exigir o quê? A profundidade, a entrega, o compromisso, o zelo, o cuidado. O cuidado conosco, no sentido do nosso bem-estar físico e espiritual, o cuidado com o outro e também vai exigir a profundidade no nosso relacionamento com Deus. E ainda encontramos outro paradoxo, a conexão e a desconexão. Mas espera aí, o que é isso? Conexão, estamos conectados com o mundo e com as pessoas, muitas vezes o quê? Virtualmente, presencialmente desconectados. Às vezes numa mesa grande, outro dia observava em uma pizzaria, uma mesa grande, as pessoas todas no celular, e quem sabe elas não estavam se comunicando ali pelo celular. Então, presencialmente desconectados, se numa casa, com várias pessoas morando, muitas o quê? Cada uma vai para o seu quarto e assistem a televisão separadamente, nem conversam. E nessa desconexão com os outros, nós também desconectamos de nós mesmos. Porque quando nós deixamos a materialidade e essas preocupações do mundo tomar conta de nós, nós nos desconectamos da nossa essência, que é espiritual. E nessa desconexão conosco também, nós também nos desconectamos com Deus. E quando nós desconectamos de Deus, o que acontece? Nós perdemos a referência. E quando perdemos a referência, ficamos à mercê da maré. Ficamos suscetíveis, ficamos vulneráveis a tudo aquilo que possa nos abater, que possa nos prejudicar, que possa nos tirar do prumo. E aí, diante de toda essa constatação, eu lembrei da minha amada vozinha. Se ela reencarnasse como ela queria, nos dias de hoje, será que o mundo atual, que o mundo moderno, iria atender às suas expectativas? E aí, nós, então, nos perguntamos, então, espera aí, Michele. Então, quer dizer que para eu desenvolver a espiritualidade, eu preciso me isolar. Eu vou buscar uma casa no campo, uma ilha deserta, um retiro espiritual. O que vocês acham? Sim ou não? Não. É na convivência com o outro que nós nos espiritualizamos. Como bem disse o Salvador, é através da caridade que nós progredimos. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeitos, na lição O Homem do Mundo, o Espírito Protetor nos diz que é através da caridade que encontramos o meio mais poderoso para nos aperfeiçoarmos, e quando nos isolamos, perdemos, nos afastamos e nos privamos desse meio. E assim passamos a ter uma vida em que pensamos só em nós, e assim a nossa vida passa a ser comparada à vida de um egoísta. Ok? Mas então, como nós nos espiritualizamos? Será que para eu me espiritualizar, eu preciso ser uma pessoa séria, uma pessoa sisuda, repelir, abdicar as alegrias e prazeres do mundo? Não, é preciso apenas apreciar, como diz a propaganda, com moderação, não invertendo a ordem das coisas. Buscai primeiramente o reino dos céus e toda a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, como que nós nos espiritualizamos?
quando nós escolhemos, quando nós nos conscientizamos, quando nós despertamos para a essência divina que existe em nós. E aí, vamos num trabalho de imersão para dentro de si, para resgatar essa espiritualidade e fazer com que ela germine, cresça e dê frutos. E, ao mesmo tempo, nós buscamos o quê? Quando nos reconhecemos como uma essência divina, nos reconhecemos filhos do Criador. E todo filho quer o quê? O aconchego, o cuidado, o zelo do Pai. E assim, nós fazemos um movimento também de ascensão, de aproximação para os braços do Pai. Podemos dizer, romanticamente assim, que espiritualidade é o caminho de volta para os braços do Pai. E assim nós vamos perceber que não existe tecnologia no mundo, que não existe viagem no mundo, que não existe prazer no mundo, que não existe meio material do mundo que se compare, que é capaz de trazer a alegria, a sensação de sentir o amor de Deus nos envolvendo. Não é capaz de sentir o amor em nós, o amor às criaturas e o amor nosso em direção a Deus. Despertar para a espiritualidade é saber que entre espírito e matéria não há rivalidade. Existe sim uma parceria. A matéria fornece os ingredientes e o espírito escolhe a iguaria. É perceber que cada um se movimenta na direção dos valores que elege, atraindo para si a paz ou a tormenta. E por esse motivo, decidir o caminho de ascensão a trilhar e não se importar com o espinho. É prosseguir sem cessar, já que a vida continua para além desse patamar. É encontrar a sua essência, procurando em tudo enxergar além da suposta aparência. É reconhecer-se filho do Criador. É sentir o abraço de Deus a envolvê-lo, com todo cuidado, zelo e infinito amor. Obrigada pela atenção, muita paz. Boa noite. Espiritualidade no mundo moderno. Que tema, né? Que tema. Então, uma vez que já foi dito aqui o que é espiritualidade, o que é modernidade, o que sobrou para o Rodrigo Leite falar? E a gente não combinou, pessoal. E me veio à mente começar esse bate-papo rapidinho. Desde quando o mundo moderno, ele é moderno de fato? Esse conceito de mundo moderno nos traz várias indagações, várias elucidações, vários pontos de vistas e prismas. Aí a gente vai no Google. Moderno, do latim modernus, significa algo que é recente, novo, do tempo presente. Prestem atenção nisso. Moderno e tempo presente. Então vamos começar pelo presente. Alguém aqui, além de mim, tem a sensação que o presente quase que não existe? Porque a gente está tão preocupado com o passado e tão preocupado
o que vai acontecer no futuro, que às vezes o presente não é tão presente assim. A nossa música. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir. E não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há para viver. Vamos nos permitir. Quantas e quantas vezes essa música de Lulu Santos embalou as nossas festas? E o que isso tem a ver com o mundo moderno do ponto de vista religioso? Do ponto de vista religioso, a gente pode pegar esse exemplo aí, que está no livro A Caminho da Luz, onde Emmanuel vai de Gênesis, Apocalipse de João, passando pela terceira revelação. Emmanuel, ele é fantástico quando ele faz essa viagem nas três revelações. Porque um dos pilares basilares da nossa doutrina é que aquilo que seja dito não se contradiza com a primeira, com a segunda ou com a terceira revelação. Mas então, o que o Rodrigo Leite resolveu trazer de mundo moderno? Um exemplo tirado desse mesmo livro, que eu particularmente adoro, recomendo a sua leitura, e de preferência com o Google aberto do lado. Porque ler A Caminho da Luz não é uma leitura simples para chegar na conclusão do livro. É uma viagem histórica, uma viagem interior-exterior, que a gente deve se dar, pelo menos uma vez nessa existência. Porque nas outras existências, com certeza, a gente vai estar estudando a caminho da luz. Quem daqui não está a caminho da luz? Ou pelo menos não quer estar a caminho da luz? E você aí de casa, que está nos assistindo, quer estar a caminho da luz? Então, uma vez que a gente pensa que o tema da noite é espiritualidade no mundo moderno, e eu, relembrando essa magnífica obra, a gente se lembra de um planeta que estava, ou está, né? Está até hoje, na constelação de Capela. Segundo o livro, aquele orbe já estava moderno. Quando, para quem conhece a história, 4 agrupamentos de irmãos foram banidos daquele planeta maravilhoso, moderno, alguns bilhões de anos, milhões de anos. E nas palavras de Emmanuel, foi mais ou menos assim. Há muitos milênios, um dos orbes da Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingira a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. Vamos pensar na Terra? Será que já foi anunciado pelas vozes do céu, pelos espíritos maiores que nos governam, que é chegado os finais dos tempos aqui para a Terra? Então, lá em Capela aconteceu isso também. E a notícia de Emmanuel é bem clara. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam. Lá já era moderno. Lá já existia. Então imagina, lá eles já tinham o WhatsApp. E atrapalhavam as conquistas daqueles povos cheios de piedade e de virtude. Mas uma ação de saneamento, quando você dá descarga, é saneamento. Saneamento geral os alijaria daquela humanidade. E aí Emmanuel arremata nos trazendo que aqueles seres angustiados e aflitos, que deixavam para trás um mundo de afetos, seriam degradados na face obscura do planeta Terra. Andariam desesperados na noite dos milênios. A gente não está falando de tempo? De modernidade? Então aqueles espíritos andariam na noite dos milênios.
a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos celestes, por muitos séculos não veriam a suave luz da capela. Presente, sente. Hoje o tempo voa, amor. Escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir. O que isso tem a ver com espiritismo? A modernidade fez com que o Rodrigo Leite estivesse aqui hoje na maior cara de pau. Porque a gente vai lá no Google, vai nos sites, YouTubers e tantas fontes que nós temos para estudar e pesquisar. E num simples clique, assim como dito pela Mi, a gente encontra essa passagem da Revista Espírita, fevereiro de 1860. Lembra que a gente está falando de modernidade. 20 de janeiro de 1860, Chateaubriand. Os tempos preditos são chegados. Entre todos os povos, as comunicações derrubaram as barreiras materiais. Observai desde agora os próprios soberanos, impelidos por mãos invisíveis, vão tomar a iniciativa das reformas. Gente, nós estamos falando de um presente de 1860. Não é 1960, não. 1860. Revista Espírita. E a gente está falando de espiritualidade no mundo moderno. Nossos companheiros já fizeram uma excelente viagem, a Mi foi perfeita também, em trazer para nós, de uma maneira tão doce, o que esses tempos modernos representam no nosso dia a dia. O exemplo da mesa da pizza foi aquele que a gente vê até na nossa mesa. Mas e o tempo? És um senhor tão bonito quanto a cara de meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Agora eu utilizo o Caetano. E aí a gente volta em Kardec, costurando a terceira revelação, e esbarra em a Gênese. O tempo é apenas uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. A eternidade, saiba que você é um espírito eterno. Então vamos lá. A eternidade não é suscetível de medida alguma. Por exemplo, 24 horas. Alguém aqui acha que tinha que ter um dia de 48 horas? Eu acho que eu precisava. Então, esse tempo é uma medida relativa. Do ponto de vista da duração, para ela não há começo nem fim. Tudo lhe é presente. Então eu me pergunto, se o presente, como no início do nosso bate-papo, está cada vez menos presente, Kardec nos trouxe outra revelação. Se séculos e séculos são menos que um segundo relativamente à eternidade, que vem a ser a duração da vida humana, já que a nossa vida é eterna. A oração ao tempo é a música que escolhemos para fazer essa ilustração. Eu queria cantar melhor, né? Quem sabe na outra vida, né? Já que eu sou eterno, tal como todos vocês aqui. Mas o nosso bate-papo de hoje invoca a seguinte inspiração, reflexão e questionamento. Você está pedindo o quê do seu tempo quando precisamos ter espiritualidade em tempos modernos? Fica aqui a pergunta. Muita paz.